Próximo material, vamos começar pela questão 7. Vou selecionar aí as questões mais interessantes. Oi? Não estou ouvindo. E deu uma apertada, né? Essa prova é recente, eles deram uma apertada nessa prova. O material 3 começa com a prova A velhice na sociedade industrial, não é isso? Então, vamos lá, gente. Essa questão 7 acaba gerando dúvida em função do entendimento enunciado. É uma questão de concordância verbal. E nós temos uma regra geral de concordância, que diz que o verbo concorda com o quê? Com o sujeito. Ao fazer resta essa análise, o que resta? Essa análise. Eu quero dizer que essa análise resta. Então, isso é o meu sujeito. E o verbo empregado, ele está concordando com que palavra? Análise. Especificamente, eu concordo com o núcleo do sujeito. Então, entendendo o enunciado da questão, ele diz, o verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com o vocábulo sublinhado em que frase. Então, o que ele quer saber? Se esse verbo conjugado está concordando com a palavra que ele está destacando. Então, na realidade, eu tenho que verificar se a palavra em destaque é o quê? O sujeito. Tudo bem? Então, esse verbo está no singular para concordar com que palavra? Análise. Outra estrutura que vai ser explorada aí na questão. Atribuiu o homem valor a tudo. Cadê o sujeito desse verbo? Quem foi que atribuiu? Foi o homem. Aqui eu quero dizer que foi o homem que atribuiu. Ele atribuiu o quê? Valor. Ele atribuiu a quê? A tudo. Mas quem atribuiu foi o homem. Então, o homem é o nosso quê? Sujeito. E o verbo concorda com o sujeito. Se o verbo está no singular, ele está no singular para concordar com que palavra? Com que palavra? Homem. Então, se ele destacar, está concordando com valor? Não. Está concordando com tudo? Não. Está concordando com que palavra? Homem. Outra. Não se devem criticar esses textos. Esta construção está certa ou esta construção está errada? Cuidado com esta construção, que é muito importante. Observe que aqui eu tenho uma partícula C. Toda vez que tiver a partícula C, tem que olhar a transitividade do verbo. Eu posso trabalhar com verbo transitivo direto e verbo transitivo direto e indireto. Lembra? Eles têm em comum o fato de serem transitivos diretos. E o verbo transitivo direto, ele pede um complemento sem preposição. Complemento esse que é um objeto direto. Só que o verbo transitivo direto pode trazer um C. E com o verbo transitivo direto, esse C é uma partícula apassivadora. Quando eu coloco a partícula apassivadora, eu perco o objeto direto. O que era objeto direto vira o quê? E o verbo concorda com o sujeito. Então, nesse caso, eu tenho aqui o meu verbo e eu tenho a partícula C. Eu vou olhar a transitividade do verbo. Quem deve criticar alguma coisa. Não deve criticar o quê? Esses textos. Se quem critica algo, o verbo criticar é transitivo direto. Ele teria um objeto direto. Só que o transitivo direto trouxe um C. Esse C é uma partícula apassivadora. Coloquei a partícula apassivadora, o objeto direto virou. Se o meu sujeito está no plural, o meu verbo fica no plural. Então, esse verbo fica no plural para concordar com o núcleo, para concordar com a palavra textos. Outra, o lápis e a caneta sumiram. O que sumiu? O lápis e a caneta. Isso aqui é o meu sujeito que traz dois núcleos. Isso é um sujeito
Composto. Como o sujeito é composto, o verbo está concordando com os dois. O verbo fica no plural. Então, nesse caso, ele teria que destacar a palavra lápis e a palavra o quê? Caneta. Porque ali ele tem que concordar com os dois. Agora, uma outra estrutura, cabe a eles respeitar as regras. Cabe a eles respeitar as regras. Só de olhar para esse termo a eles, você pode pensar em usar isso como sujeito? Não, porque o sujeito ele não pode começar por uma preposição. Então, procura o sujeito. O que cabe a eles? Respeitar as regras. Eu quero dizer que respeitar as regras cabe a eles. Então, respeitar as regras é o meu sujeito. Agora, dentro desse sujeito, você tem verbo? Sim. Se você tem verbo dentro do sujeito, isso é um sujeito oracional. E toda vez que o sujeito tiver verbo, ele vai ser um sujeito oracional. E quando o sujeito for oracional, a concordância é feita com a oração. E a concordância feita com a oração é sempre feita em que pessoa? Terceira pessoa do singular. Então, se ele disser, está concordando com respeitar? Não. Está concordando com regras? Não. Está concordando com um bloco inteiro, que é um sujeito o quê? Oracional. Tudo bem? Então, na letra A, ele não traz o verbo. Aí o que você faz? Coloca o verbo de qualquer maneira. Coloca tudo no singular e depois concorda. Então, eu vou colocar todos os verbos no singular. Na letra A, ele quer colocar o verbo faltar. Então, para Simone de Beauvoir, não, coloquei de qualquer maneira, depois a gente corrige. Não falta a um velho razões. Procura o sujeito. O que não falta? Razões. Se são razões, eu vou dizer que as razões não faltam. Preenche de qualquer maneira, acha o sujeito e depois concorda. Tudo bem? Então, aqui, o meu sujeito razões está no plural. Isso fez com que o verbo ficasse no plural. Então, o verbo fica no plural para concordar com velho? Não. Para concordar com o quê? Razões. Deu para entender o raciocínio da questão? Eu vou ter que flexionar o verbo e verificar se ele está concordando com a palavra que ele está sublinhando. Olha a letra B. Vou colocar o verbo de qualquer maneira. A cada vez que nos impõe a sociedade pragmática as suas regras de competição. A cada vez que nos impõe a sociedade pragmática as suas regras. Olha o verbo impor aqui. Quem é que impõe? É a sociedade. É essa sociedade pragmática que nos impõe. A sociedade é o meu sujeito. Quem impõe, impõe alguma coisa a alguém. Ela está impondo o quê? As suas regras. Está impondo a quem? A nós. Mas é a sociedade que impõe. Esse verbo fica no singular para concordar com que palavra? Sociedade. E ele está dizendo que é para concordar com quê? Com regras. Não, concorda com sociedade, sublinhou a palavra incorreta. Deu para entender, gente, o raciocínio da questão? Letra C. Talvez não, vou colocar de qualquer maneira. O contexto aí está no passado, então eu vou colocar o verbo no passado. Talvez não se pudesse jamais reparar em nossa sociedade os prejuízos que advieram. Talvez não se pudesse reparar. Observe que o jamais está aqui no meio do caminho para te atrapalhar. Qual é o verbo disso? Talvez não se pudesse reparar os prejuízos. Cadê o verbo? Pudesse reparar. Está vendo que é uma locução verbal? Pudesse reparar? Observe o que você tem aqui na frente. Uma partícula C. Vou olhar o tipo de verbo. Quem pode reparar alguma coisa. Talvez pudesse reparar o quê? Os prejuízos. Complemento com ou sem preposição? Sem. Então, esse verbo é transitivo direto. Ele teria um objeto direto. Só que o transitivo direto trouxe um C? Sim. O C com transitivo direto é uma PA. E quando eu coloco a PA, eu perco o objeto direto. O que era objeto direto vira o quê? E o meu sujeito, os prejuízos, está no
plural. Se o sujeito está no plural, o meu verbo tem que ficar no plural. Então, eu tenho que colocar esse verbo no plural para concordar com que palavra? Prejuízos. Foi a palavra que ele destacou? Foi. Então, por isso, a resposta é a letra o quê? C. Deu para entender ou não deu? Agora, letra D. A saúde física e a mental não se... Vou colocar de qualquer maneira. Não se devolve àquele que as perdeu. A saúde mental, a saúde física e a mental não se devolve àquele. Eu tenho uma palavra implícita aqui ou não tenho? Tenho ou não tenho? Tenho. A saúde física e a saúde mental. Agora, observe que esse verbo que você colocou aqui, ele aparece acompanhado de uma partícula C. Eu vou olhar a transitividade do verbo. Verbo devolver. Quem devolve, devolve alguma coisa a alguém. Vai devolver o quê? A saúde física e a saúde mental. Vai devolver isso a quem? Aquele. Quem devolve, devolve alguma coisa a alguém. Alguma coisa seria o objeto direto. A alguém é o objeto indireto. Significa que o verbo devolver é transitivo direto e... Só que o verbo transitivo direto e indireto trouxe o C. O que vai ser o C com transitivo direto e indireto? PA. Quando eu coloco a PA, eu perco o objeto direto. O objeto direto vira o meu. Quais são os núcleos desse sujeito? É a saúde física e a saúde mental. São dois núcleos? Então, isso aqui é um sujeito o quê? Sujeito composto, o verbo vai ficar no singular ou vai ficar no plural? Plural. Então, esse verbo fica no plural para concordar com a saúde e a saúde. Deu para visualizar? Olha o que ele fez. Essa daí era difícil de ver, hein? Ele só destacou qual? A primeira saúde. Se fosse só uma saúde, o verbo teria que ficar no singular. Mas não, são dois núcleos. E o segundo ainda está implícito para atrapalhar a nossa vida. Isso, porque é a saúde física e a saúde mental. Não é a saúde só? Deu para entender, gente, ou não deu? Não. Lembra que a gente combinou de colocar pelo menos algumas questões da FCC para a gente dar uma apertada. Porque se dificultar, a gente tem que trabalhar com essas difíceis também, tá? É bem mais difícil, não é? Bem mais. Agora, olha a letra E. Letra E. É fundamental que as minorias amparar todos aqueles. Ele quer que você coloque o verbo caber. Que as maiorias caiba amparar todos aqueles. Vou colocar aqui no presente mesmo, ó. No presente, no indicativo. Cabe. As minorias cabe amparar todos aqueles. Cuidado, que esse elemento as minorias, ele está com crase. Se ele está com crase, ele está com uma preposição. E se ele está com preposição, você tem que ter certeza de que isso não é o quê? Sujeito. As minorias cabe amparar todos aqueles. O que cabe? Amparar todos aqueles. Amparar todos aqueles cabe a quem? As minorias. Então, amparar todos aqueles foi o nosso quê? Sujeito. É isso que cabe às minorias. Esse sujeito tem verbo? Tem. Se o sujeito tem verbo, isso aqui é um sujeito oracional. E quando o sujeito é oracional, o verbo fica em que pessoa? Terceira pessoa do singular. Para concordar com o sujeito que é oracional. E ele está dizendo, gente, que o verbo vai concordar com minorias. Não, olha o termo com preposição. Termo com preposição não é sujeito. Então, a resposta realmente foi a letra o quê? A letra C. E aí, deu para entender ou não deu? Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma. Bem, gente, só para fechar, vamos fazer aquela questão 8. Quando eu digo, amo as minhas canetas, as quais estão na gaveta. Toda vez que você encontrar a palavra as quais é um pronome o quê? Relativo. Sempre que o enunciado da questão
fizer referência a mudança de pontuação e mudança de sentido, normalmente é isso que ele cobra. Toda vez que você tiver um pronome relativo, você tem uma oração que é chamada de oração subordinada adjetiva. Sempre que tiver qualquer pronome relativo, a oração iniciada por um pronome relativo é uma oração subordinada adjetiva. Então, se eu tenho as quais, eu tenho o pronome relativo, eu tenho a oração subordinada adjetiva. E a oração subordinada adjetiva, ela pode ser classificada como adjetiva restritiva ou como adjetiva o quê? Explicativa. Então, sempre que tiver qualquer pronome relativo, tem oração subordinada adjetiva. Na hora de classificar, você vai olhar se essa oração está sem pontuação ou se essa oração está isolada por pontuação. Se ela estiver sem pontuação, ela vai ser restritiva. Se ela estiver com pontuação, ela vai ser o quê? Explicativa. Você olha especificamente antes do pronome relativo. Então, antes desse pronome relativo, tem pontuação? Não. Se não tem pontuação, ela é uma adjetiva o quê? Restritiva. Antes do pronome relativo, tem pontuação? Se eu tenho a pontuação, ela é uma adjetiva o quê? Explicativa. E sempre que você alterar essa pontuação, você vai alterar o sentido. E como é que você vai mudar esse sentido? Sempre que ela for restritiva, a sua interpretação é: eu tenho um conjunto e a oração traz a característica de uma parte. Sempre que ela for explicativa, eu tenho um conjunto e a oração traz a característica de todos. Como é que eu interpreto isso nesses dois exemplos? Eu amo as minhas canetas. Significa que eu tenho um conjunto de quê? Canetas. Essa oração é uma o quê? Restritiva. Se ela é restritiva, ela vai trazer a característica de uma parte. Eu amo as minhas canetas. Eu amo quais canetas? As que estão na gaveta. Então, eu tenho caneta que está na gaveta? Sim. Eu tenho caneta que não está na gaveta? Sim. Mas eu só amo quais? As que estão na gaveta. Tudo bem? Na restrição, necessariamente, a característica de uma parte. Na explicação, necessariamente, a característica de todos. Então, no segundo exemplo, eu amo as minhas canetas. Significa que eu tenho um conjunto de canetas. Agora eu vou explicar. O que tem as minhas canetas? Todas elas estão na gaveta. Então, aqui eu amo todas elas e todas elas estão na gaveta. No caso de cima, eu só amo uma parte. Eu só amo quais? As da gaveta. As outras eu não amo. Tudo bem, gente? Então, se o enunciado aparecer dessa forma, a supressão da vírgula altera o sentido. Ele está trabalhando com a oração adjetiva. Aí procura pronome relativo. Letra A. Tenham toda a nossa admiração os velhos aposentados, aos quais não faltou lutar por seus sonhos. Não tem pronome relativo? Se eu tenho pronome relativo, eu tenho oração subordinada adjetiva. Se ela está com vírgula, ela é uma adjetiva explicativa. E ela está trazendo a característica de todos os aposentados. Se eu tiro a vírgula, ela vira o quê? Restritiva. E ela deixa de trazer a característica de todos os aposentados e passa a trazer a característica de quê? Uma parte dos aposentados. E aí, necessariamente, vai gerar alteração de sentido. E aí, por isso, a resposta foi a letra o quê, gente? Letra A. E aí, tudo bem? FCC é mais difícil que a OCP, não é? É. Bem, fechamos aí.